a imprensa tem que continuar livre, a imprensa não pode ser regulada como o candidato líder nas pesquisas tem querido, né? Porque todo governo que é ditatorial ou totalitário, ele deseja que a imprensa seja regulada, né? Então, meu desejo é que a imprensa fale o que achar melhor. A Constituição Federal já fala muito simples sobre isso, né? Sobre todo mundo falar a livre expressão e fica vedado anonimato. Então, falou o que quiser, responda pelo que falou. Eu quero que a democracia seja prevalecida, inclusive, quero já abrir nesse início aqui, falar que tem candidato defendendo a democracia, mas não quer ir em debate. Infelizmente, estou vendo o microfone da CNN aqui, foi cancelado o debate da CNN porque dois bonitões, chamados Lula e Bolsonaro, não foram para o debate. Eu achei um desrespeito com a nação brasileira. Quem defende democracia fugir de debate. É fácil ter 500 milhões de fundo eleitoral, inclusive eu, Pablo Marçal, deixei registrado aqui na imprensa nacional e internacional, que eu abri mão de mais de 10 milhões de reais de fundo partidário. E isso para mim é um motivo de alegria, eu acredito numa política diferente, e eles não abriram mão nem do fundo e nem vai para debate. Então vocês estão financiando gente que já está em acordo. Lula e Bolsonaro têm um acordo de não debater, porque eles sabem que eles vão perder a eleição se abrir a boca. Então, já deixo meu registro de indignação como cidadão brasileiro e agora aprovado por unanimidade no próximo como o candidato à presidência da República. Vamos abrir para perguntas agora. Aí eu peço que vocês falem o nome de vocês. Obrigado pela pergunta. Primeiro, polarização ela não vai acabar. Ela tem que ser perfurada. E eu assumo aqui que eu sou o candidato de terceira via que ninguém tem coragem de assumir. O Ciro não assume, o Janones também não assume, pelas últimas notícias vai passar para o lado do Lula. Infelizmente, Janones, eu acreditava que você tinha uma grande chance de se tornar presidente do Brasil, acho que você não acreditou tanto como eu acreditei. Então já deixo bem claro aqui, acho que é uma pena ele passar para esse lado. Eu tive com o Bivar também, eu vi que ele vai desistir da candidatura, espero que seja só boatos aí, mas eu acredito sim que a gente precisa focar absolutamente nas empresas. Porque empresa gera emprego, político não gera emprego. Então eu não quero ser político para prometer emprego, eu quero prometer não, eu vou fazer porque é isso que eu faço de melhor, estimular a gente para crescer. Não tem como o Brasil prosperar a partir do governo, todo mundo tinha que saber disso e a gente vai ensinar a partir de 2023 isso desde o ensino básico, desde o ensino infantil. Quem prospera é o povo. Então não é governo que prospera, o governo ele não é gerador de receita, ele é um tomador de receita, significa que são as empresas 20 milhões e 800 mil, junto com 100 milhões de trabalhadores que produzem energia nesse país. E eu posso falar muito bem que eu já fiz parte dos dois lados, né? Já fui proletariado, comecei minha carreira como auxiliar, depois fui atendente de call center e fui crescendo, tenho uma carteira de trabalho bem registrada. E hoje, né, assino carteira de muita gente, pago milhões de reais em impostos, e eu sei que nas próximas 208 semanas a gente vai abrir 10 milhões de empresas, mas não abre esse tanto de empresa se não mudar a mentalidade do povo. Nenhum presidente da história do Brasil tocou nisso. Eu tenho 3 pilares, que é a virtualização, que é a tecnologia desse país, a gente avançar, porque tem 3 tipos de nação hoje em relação à tecnologia. Quem é escravo dela, que é o caso do Brasil hoje, quem acompanha a tendência e consegue ganhar muito com isso, quem copia, o Brasil nem copiar, copia, mas hoje é o escravo tecnológico, e os que são líderes de tendência. Nós vamos fazer o Brasil em 208 semanas, que são 4 anos, virar líder e criar tendências novas. E eu chamo a atenção para vocês entenderem, um carro, por exemplo, que nem é uma coisa tão tecnológica, o Brasil não tem uma única marca de automóveis hoje. Nós entregamos alimento para 20% do mundo, mas a gente não tem uma marca de carro. Tínhamos a Troller, a Ford, por isenção fiscal, comprou, usou a isenção fiscal e foi embora do Brasil. Em relação à Petrobras, que a senhora perguntou. A Petrobras é uma empresa de economia mista. Se ela fosse só pública, a gente poderia sucatear ela para baratear o preço do combustível. Só que a grande verdade é que nós precisamos de desestatizar essa companhia e multiplicar ela. Se você desestatiza uma companhia e entrega ela para um grupo empresarial, eu quero ser o primeiro da fila a comprar ela. Por quê? Porque ela dá 38% de lucro. A maior empresa de energia do mundo, que dá maior lucro no mundo, chama-se Petrobras. Se a empresa dá lucro, eu sou empresário. Eu acredito que a empresa tem que dar lucro, sim.
Mas uma empresa única, sendo do Brasil, de economia mista, significa que parte do capital é privado. Ela dá esse tanto de lucro, significa que é às custas do povo brasileiro. Então o que eu quero? Eu quero é que tenha dezenas de empresas de energia e ela se multiplique em dezenas de empresas. A senhora falou da Eletrobras, foi agora aprovado no TCU, também para desestatizar. Vou falar qual que é a minha vontade em relação à desestatização ou criação de novas empresas públicas. Nós vamos bater recorde de abertura de empresa pública, mas é tudo tecnológico ou startup. Empresa com grandes infraestruturas, com grandes processos e que faz a gente colocar dinheiro público e não retornar para o público, isso já é coisa do século passado. Não faz sentido nenhum. Eu já trabalhei numa telefonia, na Oi Brasil Telecom, e eu lembro que o processo de desestatização aconteceu em 97. Eu entrei na companhia em 2005. Em 2005, a Caatinga, o cheiro, o fedor da estatal ineficiente, que era a Telegoiás na época, que eu morei em Goiás, eu sou de Goiás, ela passou uma década e não saiu aquele cheiro. A gente tem que pegar empresas públicas que são exponenciais. Então, por exemplo, empresas novas que você pode perceber que a gente vai criar é de energia limpa. A energia fóssil, finaliza a resposta. Em 2030, nenhum carro no mundo vai ser fabricado com energia fóssil. Então, não faz nenhum sentido a gente manter uma companhia tão cara, tão valorosa. A gente pode converter essa energia dela para empresas que vão exponencializar o dinheiro público. Vai na sequência aqui, ó. A sequência. A Gurgel tinha um carro elétrico. Sim, em 1970, e teve um colu das montadoras em não ajudá-lo. Fica todo mundo impressionado com o homem mais rico do mundo, chamado Elon Musk, só que a gente já tinha o Gurgel aqui, e ele foi desonrado pelas políticas públicas da época. Morreu de desgosto o senhor Gurgel, e eu espero, e vou ter, enquanto governante no governo federal, eu vou estimular a ter 20 marcas de carro elétrico e a novos tipos de bateria. Inclusive, pode ser a primeira vez que o brasileiro esteja ouvindo isso, tem baterias a diamante, para você ter uma noção. Tem baterias de hidrogênio. Tem, então, hidrogênio, água. O que a gente pode fazer? Nós podemos investir em tecnologia. O Brasil é um país de tecnologia, só que foi esquecido pelos próprios brasileiros por conta de disposição política. Primeiro sobre o vice ou a vice, né? Isso é uma decisão do grupo político. Eu tenho minha predileção em relação a isso, em relação ao nome da neta do Kubitschek, né, a Ana Cristina, uma grande amiga, tem a mesma frequência que eu, esposa do Paulo Otávio, saudoso Paulo Otávio, que acredito que possa dar um trabalho para o Ibanez e se tornar o próximo governador do Distrito Federal. São grandes amigos, André também, filho deles, Kubitschek, gosto muito, grandes amigos. Infelizmente o Kassab, eu tive com o Kassab pessoalmente, na casa dele, ele foi muito respeitoso comigo. O partido decidiu pela neutralidade no primeiro turno. Infelizmente, a Kubitschek não vai ser vice por isso. A disposição pessoal dela, inclusive o Paulo Otávio confirmou isso aqui no partido, né, que ela ficou triste em não ter essa possibilidade. Agora tem outros nomes em aberto, da Pérola Negra, da Fátima, é um dos nomes que está em aberto. E ela que é mãe de 5, vó de 2, policial militar, de origem nordestina, negra. Ela é uma mulher de muita fibra e ela tem um nome muito bem cotado para assumir isso. Tá? A segunda pergunta, só me lembra a palavra-chave. Sobre a questão a Carta da Democracia. Eu, Pablo Marçal, sou a favor da democracia 100%. Não vou assinar esse manifesto porque ele é eleitoreiro, ele é politiqueiro e é para atacar o Bolsonaro. Eu não vi ninguém fazendo isso antes. E eu vejo que existem várias manobras, eu acho que quase todos os candidatos à presidência do Brasil estão assinando. Eu não vou assinar, a não ser que seja modificado um item lá, colocar assim, que o Lula, que Bolsonaro e quem defende a democracia vai para o debate. Então não vai ter minha assinatura enquanto não tiver isso. Se de fato esse negócio estivesse defendendo a democracia, iria colocar que as pessoas têm que ir para o debate. Então assim, não me leve a mal a imprensa. Eu sou sempre um homem direto, vocês vão ficar 4 anos fazendo pergunta para mim e eu vou ficar sempre falando a verdade e sempre muito direto com vocês. Eu percebo realmente que é um instrumento político eleitoreiro, não estou contra quem assinou, que fique bem claro. Se tiver um item lá dentro falando que as pessoas que estão liderando pesquisa têm que ir para o debate, vai ter minha assinatura. Se for só para atacar o Bolsonaro, eu não vou assinar. Apesar de não fazer ataque direto e claro, né? Mas está nítido. Quem entende do jogo, esse é o instrumento. Mas sim, eu defendo a democracia e pela democracia não teremos mais nem Lula nem Bolsonaro presidentes do Brasil.
Eu não vou lembrar, eu vou decorar os 90 itens, vocês vão ficar impressionados. Obrigado, Roberta, né? Da Prex. Eu sou uma pessoa que entende de exportação desde 2008. Eu liderei um grupo no estado de Goiás com 156 industriários de moda. E eu levei pelo menos 30 a exportar na América do Sul e a gente aprendeu junto a fazer isso. Então tem um carinho muito grande pela exportação. O Brasil hoje, né, ele exporta a questão hoje, né, do agronegócio, movimenta aí quase 30% do PIB brasileiro e a gente está em terceiro lugar no mundo em relação à exportação, né, a produção de alimento e exportação. Só que a gente precisa exportar tecnologia. Agora um programa que está lá dentro do plano de governo, é estimular as famílias que estão fora do Brasil a não lavar banheiro nos Estados Unidos. Pelo contrário, empreender nos Estados Unidos, ensinar a importação de lá, que é a exportação daqui. Salvo engano, eu vou cometer esse erro não. Tem um nome o programa, eu vou fazer uma apresentação do plano de governo, chamar a imprensa, vou mostrar os 90 itens. Não é para inglês ver, como todos os outros fazem em plano de governo. Eu dediquei 100% da minha energia, até no nome dos programas, e eu posso falar para você o seguinte, que nós vamos, nessa próxima década, enviar, eu estou falando de envio, nós vamos enviar 5 milhões de famílias brasileiras para outras nações, para eles, de lá, importarem produtos brasileiros. Vou dar um exemplo de um negócio que eu vejo que é fascinante, o brasileiro ter aproveitado pouco, o setor moveleiro nos Estados Unidos. Eu sou da construção também, e eu fiquei chocado que o americano ama os móveis brasileiros, principalmente os planejados. Então tem uma grande crescente do Brasil, exportando móveis planejados para os Estados Unidos, né? Então, quando você vai numa casa, e aí você vê que a casa é móvel do Brasil, ela vale mais. É bem diferente a questão dos móveis planejados americanos e os dos brasileiros. Então aqui ficou uma dica para o Brasil. O Brasil vai estimular isso, você vai me ver envolvido em movimentos para, de fato, fazer o brasileiro. Se ele é brasileiro, ele não vai trabalhar para os outros em lugar nenhum do mundo. Inclusive, vou falar aqui com todo o meu coração, é proibido o brasileiro lavar banheiro nos Estados Unidos a partir de 1º de janeiro de 2023. O brasileiro é um povo que tem IVP alto, que é índice de viração própria, é empreendedor, é lascadão, é trabalhador, é criativo, é bem relacionado, então vocês não vão mais lavar banheiro. Vou falar por que a gente lavava banheiro nos Estados Unidos, por causa de mentalidade. Tem gente que deixa de empreender na terra da oportunidade, que é o Brasil, para lavar banheiro de americano. O americano não lava banheiro por quê? Porque eles aprenderam o jogo econômico, de produzir mais emprego do que existe de americano lá dentro. O que significa isso? O que vai acontecer com o Brasil, com as 10 milhões de empresas que a gente vai abrir nesses próximos 4 anos. Vai gerar 50 milhões de novos empregos. Então vamos qualificar nosso povo e vamos ter um problema gigantesco. Vai ter que trazer gente de outros países que falam língua portuguesa para trabalhar. Já aproveitando uma das 3 palavras, que é a África, a gente está terminando de construir uma cidade lá em Luanda, na Angola, e eu proponho, né, já tive com os embaixadores africanos no evento promovido, né, por nós, pelo partido. Nós vamos criar um bloco econômico com as 54 nações africanas e eu vou pisar, eu enquanto presidente do Brasil, nesses 4 anos eu vou visitar muita África e nós vamos fazer muita gente empreender na África e muitos empreendedores de lá virem produzir riqueza aqui também no Brasil. O bloco, se quiser anotar, chama BRAF, é o Bloco Econômico do Brasil com a África, né? A gente acha que a África não é uma grande potência, mas tem países como o Congo, que é tão rico naturalmente como o Brasil. Tem países ali que se não fosse eles, nem celular vocês estariam, né, agora com o celular nas mãos de vocês, por causa do minério que tem lá. Então a gente vai investir nossa energia, a gente quer ver o desenvolvimento do povo africano e já sai com essa aí, é uma das 90 diretrizes do plano de governo, do Pablo Marçal e do PROS. Obrigado pelo presente. Ó, na questão governamental, a gente tem uma grande arrancada nos 100 primeiros dias. O que determina os 100 dias mostra o que vai acontecer nas 208 semanas, que é um governo de 4 anos. Você perguntou sobre um programa, né, que é o maior programa hoje de desenvolvimento pessoal do Brasil hoje, né? Quem dera o governo federal ter um programa desse, onde ensina as pessoas a abandonarem a vitimização, onde ensina as pessoas a deixarem de lado a necessidade de aprovação. Eu não espero levar esse programa tão rápido assim para o Brasil, porque o Brasil ele precisa ser treinado a governar primeiro. Mas você fez uma outra pergunta antes. Essa segunda pergunta era no sentido de como é que você vê a realidade econômica do país nesse momento, porque, segundo especialistas, qualquer candidato que venha a ganhar vai enfrentar um ano difícil. Sim.
Então, ano difícil é com o brasileiro. Desde a redemocratização para cá, o Brasil já teve 43 crises. Então, nós somos especialistas em crises. 43 crises nos últimos 30 anos não é para qualquer um não, hein? Agora, eu poderia ser um canalha e falar que o Bolsonaro mandou mal e tal, mas eu acho que eu sou o único presidenciável que tem coragem de assumir que acabou, né? Segundo os dados do CAGED dessa semana, o desemprego caiu. O Bolsonaro está de parabéns, né? Ele e o Paulo Guedes. Eu me posicionei contra ideias, vou continuar sempre me posicionando por bobeiras que eles fazem, mas também não vou deixar de honrar algumas coisas boas que eles estão fazendo. Eu vi que a inflação está menor do que a média mundial. Eu estava pensando que eles iam perder a mão, mas conseguiram aprovar em tempo recorde o teto de ICMS na questão da gasolina nos estados. Teve resistência dos estados e os estados corresponderam. E teve uma queda de 20% da energia, né, de 20% na questão do petróleo, do combustível em si. Significa o quê? Que esse mês que a gente está agora, possivelmente vai ter deflação. Então, eu não quero crescer às custas da miséria de outro candidato. Eu vejo que realmente foram soluções muito boas, ele está com o Congresso na mão, da forma errada, mas está, né, com o orçamento secreto e tudo. Mas eu não vejo dificuldade para o próximo ano. Eu vejo dificuldade quem for assumir a próxima presidência da Argentina, quem for assumir a presidência da Venezuela, quem for assumir a presidência da Bolívia. Esses sim estão com um problemaço. O Brasil tem 360 bilhões nas contas externas, né? Não tem dívida externa. O Brasil sim tem quase 80% de dívida interna, um endividamento muito alto, e isso a gente vai lutar, porque é uma dívida com 200 famílias do Brasil. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu sei que todo mundo está orquestrando para atacar o Bolsonaro e o problema é dele, né? Quem quer ser presidente vai ser atacado mesmo. Eu sei que eu já estou sendo treinado para o próximo pleito. Mas o que eu quero falar é que o Brasil tem jeito. E o jeito do Brasil é o seguinte: por mais que os eleitores que gostam do Bolsonaro insistem em votar nele, é tempo de deixar o Bolsonaro descansar. Para quem não conhece ele está pedindo socorro, só que ele não vê um homem de verdade se posicionando. E aqui vai um recado pessoal para o presidente do Brasil. Aqui tem um homem que consegue segurar o que você está segurando e que tem energia para levar o Brasil para o próximo nível. Então, muito obrigado, Bolsonaro. Acho que você já pode encerrar sua participação esse ano. De forma honrosa, eu peço que você termine bem o governo. Parabéns por ter baixado aí o desemprego no meio do caos, no meio da pandemia e um pós-guerra, né? Um pós-guerra nada, no intra-guerra. Nós estamos na guerra ainda. E o Brasil está indo bem, né? Está um país aí que está crescendo no meio do caos. Só que as notícias são sempre desfavoráveis para quem está governando. Longe de puxar saco do Bolsonaro, porque eu quero ele fora do governo a partir da hora que ele me passar a faixa. A outra pergunta era as principais diretrizes do seu programa. Vou te falar a primeira. A primeira é dar o direito ao feto de nascer. Eu vejo que é um ataque mundial contra a vida de pessoas indefesas. Engraçado. Um país, para discutir o aborto, ele tinha que discutir a pena de morte primeiro. Não tem coragem de matar bandido, vai ter coragem de matar feto que não tem nada a ver, não fez nada. E o que a gente precisa é de política pública na saúde, porque a maioria das pessoas que abortam são mulheres negras, pobres e sem nenhum tipo de defesa. Então, o primeiro, né, quando você for abrir meu plano de governo, vou apresentar na próxima semana. Quando você for pegar as 90 diretrizes, a primeira diretriz é o direito do feto. Inclusive, vou propor uma reforma no Código Penal. Eu que sou jurista por formação, tenho um carinho muito grande pela legislação, amo o direito, não segui carreira jurídica por um único motivo que fique claro aí para toda a imprensa: eu fui picado pelo empreendedorismo antes de terminar a faculdade. Eu tinha um sonho de ser advogado, de ser delegado federal, e eu posso falar para vocês que tudo deu errado quando eu fui picado pelo empreendedorismo. Então aqui a minha saudação ao presidente da Ordem dos Advogados, que eu conheci pessoalmente, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a todos os juristas, a todos os causídicos desse país. Eu vou falar uma coisa para vocês: nós vamos, numa pequena mudança no Código Penal, vai parar, o tipo penal vai parar de chamar aborto e vai mudar para assassinato de vida inocente. Eu sei que ninguém é obrigado a ter esse filho. Se está gerando, você vai ter todo o amparo do Estado e a gente vai dar a chance para essa criança de ir para outra família. E a gente não vai desvalorizar você por isso, isso é uma escolha sua, mas vocês vão matar lá na Argentina, nos lugares onde tem aprovação, lá sim, estão sangrando a bandeira azul e branca, a verde e amarela nunca vai ser vermelha, nem do PT e nem com sangue de criança inocente. Tá bom?
continuar, já que o senhor mencionou esse assunto, eu queria lhe perguntar, o senhor é contra os casos previstos em lei para aborto? Já existe, né? Não precisa nem discutir esse assunto mais. Eu acho que todo mundo já tem esse acesso, já está resolvido o caso. E a sua posição nos casos previstos em lei? Não precisa mudar, a gente tem que mudar naquilo que o Brasil precisa de ajuda. Já tem os casos previstos em lei e eu vejo que a mulher precisa ser defendida. Esse assunto mais importante para mim é que mulheres não são defendidas. Então, assim, é tratado, né? O Brasil é um país muito religioso e às vezes trata com muita dureza a mulher quando ela precisa de ajuda. Então, você pode ter um presidente que vai defender o direito da mulher, sim, mas que nunca vai apoiar o assassinato de ninguém. Eu sou jurista ainda. Você não entendeu. Você está querendo que eu me apresente da sua forma. Eu respeito a sua apresentação. Você se apresenta como o quê? Agora ele é presidente. Eu sou jornalista. Então, se apresente como jornalista e respeite a minha forma de apresentar. Eu continuo sendo jurista. Estou lhe perguntando, estou lhe dizendo que dentro da prática do direito há essa discussão que o senhor mesmo acabou de dizer. Essa discussão ela é toda. Eu estou acabando de te explicar. Continuo me apresentando. E te respeito, você é jornalista e eu estou falando. Agora, se quiser anotar também, eu sou empresário, sou escritor, investidor, sou pai, sou imagem e semelhança do Criador. Pode colocar o que você quiser. Agora não, dia 1º de janeiro. E até levanto essa... Como é que você chama, jornalista? Alex Rodrigues. Alex Rodrigues. Eu entendo o que ele está falando. O Brasil ele foi doutrinado as pessoas serem chamadas pelas suas profissões. E aqui eu já vou deixar em homenagem ao senhor. Eu vou deixar aqui algo muito claro para todo mundo. Nós não somos a nossa profissão. Profissão é status e é fase. Então, quem se diz médico, você não é médico, você está, porque a qualquer momento você pode deixar de ser médico. Agora, ser pai é algo intrínseco seu. Eu posso falar para você que profissão de empresário, a minha vai deixar de existir, que eu estou virando político de fato, e agora de direito, né, que precisa do voto popular, e eu sou investidor. E eu posso falar para você o seguinte, o ser e o estar é uma grande confusão numa nação onde as pessoas não sabem a verdadeira identidade de um povo. E eu quero, nesses 4 anos, ensinar para o brasileiro o que é ser brasileiro, e brasileiro é muito maior que qualquer profissão. E ser de qualquer partido também é muito menor do que ser brasileiro. E o que a gente pode muito bem é pegar os jornalistas, os juristas, ou seja lá quem tem qualquer profissão terminada com ISTA, que a gente possa valorizar o Brasil. E não fique com essa briga de título, porque título nunca levou ninguém a lugar nenhum. A gente já teve um presidente do Brasil que era operário. A gente tem um outro que foi deputado. Isso não mudou em nada. O título nunca mudou ninguém. O que muda alguém são as ações. O que muda o Brasil não são só as palavras, mas os resultados que as pessoas produzem. Então, fica aqui meu convite para toda a imprensa, para todo o parlamento e para toda a política em geral. Não ficar apegado em pequenos detalhes, que esses detalhes, eles tomam tanto tempo, daria para a gente ter respondido tantas coisas, e a gente pode muito bem focar naquilo que dá resultado. Eu sou um homem de resultado, e para mim, às vezes, discutir coisas que não fazem sentido não vai mudar absolutamente nada no país. Então, eu humildemente quero falar para vocês, não interessa qual o seu título, interessa o que você vai fazer aqui. Inclusive, o governalismo, que é o que eu defendo e nós vamos aplicar no Brasil a partir de 1º de janeiro, que é muito diferente de capitalismo e socialismo, prega isso. Que as pessoas precisam saber a sua identidade e o seu propósito. Eu desafio os jornalistas que estão aqui agora a me responder. Vocês já fizeram tantas perguntas para tanta gente. Eu gostaria de ver um jornalista aqui falar para mim qual o propósito do Brasil como nação. Qual que é? Esse é um problema nosso. A gente sabe fazer muitas perguntas, entende muito, mas não sabe responder uma pergunta simples como essa. Isso é maior que qualquer título. Tá? Próximo. Obrigado, viu? A auditoria cidadã da dívida, reforma tributária. Sim, a última reforma é 1975, né? Reforma tributária. Por que ninguém tem coragem de fazer reforma tributária? Porque não dá tempo por causa da reeleição. Eu fico articulando para a reeleição, gastando dinheiro público, fazendo uma poupança para torrar tudo para ganhar uma eleição, que é o que está acontecendo agora, né? Eu vou falar nós somos já sabendo quem eu sou ano que vem, né? Nós somos 70 mil políticos no Brasil. Você imagina dos 70 mil, pelo menos aí uns 5.800, eles usam caixa para a reeleição. Isso é tenebroso. Por que ninguém milita para essa reforma tributária? Está lá no meu plano de governo sobre a mudança e uma coisa bem simples. Pegar os 11 tributos federais hoje e transformar em um só, de forma eletrônica em um só. Isso vai evitar sonegação e tudo mais, né? Agora, como é que consegue isso? Eu já descobri o caminho, já ouvi os maiores do Legislativo,
não se faz uma reforma tributária se não fizer uma eleitoral primeiro. Então me desculpe os bolsonaristas, o Bolsonaro falou, ele lutou contra a reeleição, nunca assinou um documento pedindo um parlamento, e hoje ele tem um poder de fogo para fazer isso. Né? Com tanto orçamento secreto e com tanta... como ele curvou a cervical dele para o Centrão, né? Conforme é noticiado todos os dias, ele poderia pelo menos fingir que estava a fim de mudar alguma coisa, mas não fez. Então assim, não tem como prometer uma reforma tributária para quem quer reeleição. Se eu não conseguir aprovar essa reforma, você vai ver desde o primeiro dia minha indicação pública em relação ao fim da reeleição para o Executivo. O Legislativo, eu acredito que é uma coisa muito boa, e eu acredito que numa reforma profunda, a gente tem que colocar tempo de vida para político. Porque é muito difícil você ver políticos com 80 anos de idade. Meu respeito a candidatos que têm 80, porque tem jovem frouxo demais que não se posicionou. E até um recado para o Lula, que já é idoso, né? Se alguém, por exemplo, fosse prender o Lula com quase 80 anos, ele ia pedir para ficar em casa, mas quer ser presidente do Brasil, não consigo entender. Então, assim, existe sim uma disposição minha em ter uma mini reforma, mas eu te falo, já conhecendo o mecanismo, que não reforma tributo se não tiver reforma eleitoral antes, e eu me empenho em fazer isso. Falei para a Wanda, queria votar no Acre para votar em você. Eu gostei da energia dela, alguém que não precisava. Os políticos que eu mais tenho gostado nesses dias são os que não precisavam mexer com política e vieram junto comigo para mexer com isso. Eu acredito que a política tinha que ser um desejo de todo cidadão. Inclusive, eu vou propor políticas públicas para isso. Eu sei que está cedo para falar, mas eu vou falar, porque eu não falei isso nenhuma vez, que é uma novidade. Nós vamos criar um parque político aqui no Distrito Federal. E todos os alunos de escola pública vão passar pelo menos uma vez na vida aqui nesse parque. E a inspiração eu peguei nos Estados Unidos, onde eu vi uma apresentação de todos os presidentes dos Estados Unidos, aquele mexeu muito comigo. E eu vejo que é uma grande oportunidade no Brasil estimular as crianças a serem políticas. Porque se tiver muita gente desejando isso, os canalhas não conseguem ficar nem 2 mandatos na vida. Mas eles criam, de fato, um cenário para as pessoas de bem não quererem. Quando eu falo pessoa de bem, parece que tem os de mal. Não é os de mal, são os desassistidos pelas políticas. E eu posso falar para você o seguinte, você vai ter o maior incentivador disso. Se porventura algum caos acontecer e eu não me tornar o próximo presidente do Brasil, não vai me impedir de continuar investindo energia na política. Eu não preciso da cadeira para fazer o que eu quero, mas o Brasil precisa de gente decente e trabalhadora, que não é politiqueira para levar essa nação para o próximo nível. Eu tive uma impressão muito forte no Nordeste, que o Nordeste não está com o Lula. Eu perguntei de verdade, chamei as pessoas no canto assim, por que você vai votar no Bolsonaro? Aí um falava, porque eu não quero saber do Lula. Aí eu perguntava para a galera do Lula, né? Por que você vai votar no Lula? Porque eu não aguento o Bolsonaro. Aí eu falei, beleza, agora me fala de verdade, vocês acreditam que eles vão mudar alguma coisa? Não. Eu não achei ninguém querendo votar de verdade, eu achei só pessoas se defendendo. O Brasil foi doutrinado a ficar na retranca. E esse ano de 2022 vai ser assustador. Nós vamos ganhar uma Copa do Mundo, vai ter o presidente mais novo da história e nós vamos alavancar esse país para ser a nação mais próspera da Terra. Tudo num único ano, a gente vai decidir isso tudo. Mas vou te falar como é que ganha uma Copa do Mundo. Na retranca não ganha. A política também, se for na retranca, essa polarização. Inclusive o Lula e Bolsonaro se encontraram no Rio de Janeiro para não bater um no outro. Vocês têm que saber desse cenário, a imprensa tem que noticiar isso. Eles deixam todos os nomes relativizados e ficam pisoteando e não vai em debate por quê? Porque se eles forem em debate, vocês têm que aprender uma matemática no debate. Se eles aparecerem no debate, até o candidato mais fraco dá conta de arrancar 5 até 10 pontos percentuais deles, com uma única pergunta. Que o povo tudo está no automático, mas num debate é ao vivo. Não é aquele programa eleitoral que o João Santana faz. Não é o programa eleitoral da Dilma Rousseff, que todo mundo, até quem odiava o PT, quis votar, porque era bonito, eu também gostava daquele programa eleitoral. No debate, não tem como. Coitada da Dilma, quando foi pro debate, vocês viram? Ela pediu para desmaiar. Porque ela nem estava com vontade, mas ela tomou um sacode, é muito forte o debate. Todo respeito a ex-presidente, mas ela viu o que é tomar um tranco no debate. Então sabe o que eu tenho de esperança do fundo do meu coração? É que esses democratas de meia tigela estejam lá no debate. Porque eu debater com o Felipe Dávila, que é um cientista político e empresário, é fácil, a gente só vai debater ideia. Mas debater com quem já governou é destrutivo. E eu vou falar para vocês que estão assistindo, se sair algum veículo de comunicação,
Se o voto é representativo, não coloque seu voto em homens e mulheres covardes, que não têm coragem de ir para o debate. Então, assim, eles têm uma grande vantagem em serem governantes, mas todo mundo já sabe o que eles fizeram. Então, eu tive uma grande impressão no Nordeste. O Nordeste acredita no Brasil. O Nordeste é o lugar onde o brasileiro quer passar férias e quem nasceu lá quer ir embora para São Paulo. Não faz sentido isso. Isso tudo porque a gente tem tecnologia para dessalinizar as águas ali daquele litoral nordestino e ter água potável para muita gente. A gente pode muito bem pegar a cicatriz que a gente tem ali na agricultura e recuperar isso. Fazer o Nordeste se tornar uma potência na agricultura. Eu posso falar por conhecimento de causa. Quantas pessoas saem do Sul, compram terras de graça ali na Bahia e fazem virar um oásis, porque acreditam na terra. E o que a gente tem que fazer com política pública é isso. Fazer a agricultura nordestina voltar. Eu proponho, inclusive, no meu plano de governo, é o único que tem propostas para as regiões. Eu tenho propostas diretas. Quem é do Nordeste sabe o que eu vou fazer, quem é do Norte sabe o que eu vou fazer, quem é do Centro-Oeste sabe o que eu vou fazer, porque eu conheço o Brasil. E eu vou falar uma coisa para você. O Nordeste vai virar uma potência. Nós vamos criar uma zona franca lá e vamos pegar os 100 principais itens que a gente importa. Me falaram para eu não cometer essa gafe de falar que é da China, mas são os produtos que a gente importa da China e eu vou falar. E essa é a verdade. Nada contra a China, mas tudo pelo Brasil. Nós vamos parar de importar um monte de penduricalho de lá e vai fazer a fábrica acontecer ali, numa zona defendida dentro do Nordeste, para a gente parar de ter esse êxodo. Não que o nordestino não possa ir para onde ele quiser, mas eles estão saindo de lá por falta de oportunidade. Porque, de novo, você vê qualquer brasileiro quer passar as férias aonde? No Nordeste. Por que quem nasce lá não quer trabalhar lá? Então falta oportunidade. E o Brasil vai ser conhecido como a terra da oportunidade. Em relação ao e-commerce, está no plano de governo uma das 90 diretrizes, que é a perna da empresarização. Né? Vocês vão conhecer um programa que é muito simples. São 3 pilares, chama VEM. VEM é virtualização, empresarização e mentalidade. VEM. Na questão do e-commerce, nós vamos fomentar e o governo federal vai bancar e-commerce. Se as 20 milhões e 800 mil empresas quiserem aderir ao programa, nós vamos fazer isso. O Brasil vai ser um país tecnológico e com força. E nós vamos fazer o Brasil vender para o mundo inteiro através da internet. Às vezes, talvez é a primeira vez que algumas pessoas vão ouvir isso, mas existem air houses em outros lugares no mundo, né? E o governo federal vai ter air house em todos os países do mundo para fomentar o mercado digital, o mercado eletrônico. E eu vou te falar, vai ser uma experiência assustadora. O Brasil vai crescer nisso e vai vender para o mundo inteiro e o brasileiro vai prosperar como nunca antes prosperou. Gente, obrigado pelo tempo. Estou vendo aqui CNN, TV Estação, Record, Globo News, quem mais? A Prex e todos que vieram aqui, obrigado. É um tempo novo para o Brasil. Falaram na eleição anterior que o Bolsonaro era um outsider. É mentira. Ele era 27 anos do parlamento, nunca existiu um outsider, de fato, concorrendo com pressão, igual eu vou colocar nisso aqui. Então vocês vão ver pela primeira vez no Brasil um empresário real, gerador de renda, gerador de emprego, pagador de imposto, trabalhador que não tem conversa fiada a presidir esse país. E eu estou pronto. Eu quero que vocês apertem os cintos que a gente vai decolar. Brasil vai ser um país de primeiro mundo. Um beijo no coração, cada brasileiro um governante. Deus abençoe o Brasil.